Olá, boa noite. Quase que eu me atrasei. E aí, todo mundo bem? Boa noite. Eu nem acredito que hoje já é o último dia. Passou tão rápido para mim. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e daí a gente já começa, tá? Acho que agora vai. Me fala a hora que vocês estiverem visualizando a minha tela. Vocês estão vendo meu slide? Beleza, então. Hoje eu programei para a gente conversar um pouquinho sobre carreira e sobre estudos, sobre como que a gente faz para se desenvolver nessa área. É, Como é o último dia, enfim, eu sempre deixei isso livre para vocês, mas vocês podem abrir o microfone, podem perguntar, podem me interromper, podem ficar bem à vontade. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou abrir durante a palestra para a gente ir conversando e no final também. Então, podem ficar bem à vontade, tá? Hoje eu vou tentar dar mais tempo para a gente conversar. Quando a gente fala sobre a aplicação de UX Design em produtos digitais, a gente tem que lembrar que um produto digital, ele precisa de profissionais que estejam habilitados a construir aquele produto digital. Quando a gente fala na nossa carreira como UX designer, né, como que a gente evolui, é importante que a gente lembre que como todas as áreas, enfim, todas as profissões, né, embora essa não seja uma profissão tão conhecida ainda, né, agora que o Brasil resolveu falar, resolveu pensar em UX, coisa que já acontece há muito tempo lá fora, então lá para fora, vocês vão começar a perceber, se vocês começarem a estudar, que os conteúdos, os materiais, os artigos, eles são bem mais aprofundados com relação ao estudo de UX, porque lá fora isso já acontece há muito tempo, isso já é regra há muito tempo. E agora que aqui, né, com esses bons de startups e unicórnios, e produto tem que ser uma boa experiência, que a galera está falando mais sobre isso. Tanto que hoje a gente estava conversando sobre como que nós fazemos, né, para estudar, tal. Ele estava trocando uma ideia com um colega. Ele falou: Nossa, Aline, às vezes a gente esquece o quanto essa área é nova, porque existe uma galera que não sabe o que é e nem muito menos como faz para estudar e nem como você se desenvolve nessa área. Então, eu resolvi trazer para vocês aqui quais são as soft skills que o mercado espera de um profissional. Então, quando a gente fala do mercado de UX, a gente fala que, como qualquer outro mercado e como qualquer outra área, né, outra empresa, a gente tem uma cultura. E eu não falo a cultura da experiência em si, mas eu falo a cultura da própria empresa. Então, eu tentei trazer para vocês algumas skills que são skills mais gerais, assim, que quando nós estamos fazendo a contratação, nós observamos nos candidatos. Então, se vocês algum dia forem se candidatar lá para a KMM, vocês têm vantagem, porque eu vou mostrar aqui para vocês exatamente o que a gente observa quando nós estamos contratando, e para mostrar para vocês também que não é o ferramental, né? Hoje o mercado, e conforme vocês forem estudando um pouco os assuntos de liderança, os assuntos de gestão, vocês vão perceber que o hard, né, a hard skill, a habilidade técnica,
a gente tem muito claro na nossa cabeça que nós treinamos. O que nós precisamos é de pessoas que tenham uma boa cultura, que tenham uma cultura alinhada com a nossa empresa, que tenham uma cultura alinhada com os nossos valores e que tenham uma soft skill fácil de moldar ou uma soft skill um pouco mais mais desenvolvida. E para a área de X, a gente tem, sim, algumas soft skills que nós precisamos desenvolver, e quando eu falo que nós precisamos analisar se o seu perfil de candidato se encaixa com o perfil da nossa empresa, é porque conforme as plataformas de contratação elas foram avançando, elas foram disponibilizando alguns testes, assim. Vocês já devem ter visto que aqueles testes lógicos, mas não só os testes lógicos, agora a gente tem os testes comportamentais também. Então, os testes de perfil, que a gente chama. Então, a gente analisa também o perfil comportamental. Não que você vai ser contratado com base no seu perfil, não. A gente vai usar aquilo como um auxílio na tomada de decisão. Então, é legal que você seja o mais sincero possível quando está preenchendo esse formulário, né, esse perfil comportamental, porque o nosso objetivo não é julgar o candidato, não é observar o nível dele e dizer, olha, esse daqui está descartado. Não, a gente usa aquele material para moldar e para conseguir saber quais habilidades ele precisa que sejam desenvolvidas, né? Claro que a gente não consegue isso de primeira com apenas um único teste, a gente tem todo um programa de desenvolvimento em cima da soft skill, mas a gente usa essa habilidade técnica, né? Essa análise, habilidade técnica não, esse perfil comportamental para desenvolver depois. Então, a gente pega o resultado dessa pesquisa, o resultado desse preenchimento ali, dessas respostas desse aluno, e depois a gente vai analisar para tentar perceber o que demonstrou ali, o que ficou mais forte, o que ficou mais fraco, para que a gente consiga daí saber o que nós estamos buscando naquele momento para aquela vaga e alinhar daí aquele profissional, não com o que nós buscamos, mas com o que nós estamos dispostos a desenvolver. Aqui eu trouxe a soft skill comunicação, e vocês vão perceber ela muito clara ao longo ao longo de todas as exigências das entrevistas. E quando eu falo soft skill, assim, eu tô falando de uma habilidade que você treina. Então, não é porque você não se comunica bem que você nunca, né, nunca mais vai conseguir se comunicar bem, que você está condenado porque você nasceu uma pessoa tímida, porque você não consegue explicar suas ideias. Não, não é isso. A soft skill a gente desenvolve, tá? Então, por isso que, só que ela demora um pouquinho mais. A gente tem algumas estratégias para desenvolvimento de soft skill também. Então, por que a soft skill de comunicação ela está presente na função de um UX? Porque o tempo todo, não sei se vocês puderam perceber, se eu consegui ser claro o suficiente, mas ao longo da nossa semana, eu fui comentando para vocês o quanto é importante a gente falar, a gente ouvir, a gente observar, a gente conseguir comunicar, então a gente conseguir perguntar corretamente, e a gente conseguir ouvir o nosso usuário e conseguir questionar ele corretamente. Então, o tempo todo a gente está falando de fala, né? E quando a gente fala da habilidade de comunicação, a galera normalmente fica, ai, meu Deus, eu sou tímida, eu tenho um perfil mais introvertido, né? Não dá, não consigo ser UX porque eu tenho um perfil introvertido. Só que não é assim que funciona. Quando a gente fala sobre se você se comunica com clareza, eu quero saber se você percebe se você tem essa habilidade ou não. E só o fato de você perceber se você tem essa habilidade ou não já faz de você um profissional diferente na galera do mercado, porque você consegue saber aquilo que você precisa desenvolver. Então, se você sabe que, não, eu não me comunico com clareza. Quando eu falo clareza, eu falo de você consegue dizer exatamente o que você queria dizer? Ou você enrola, fala, e daí a pessoa ainda pergunta, tipo, ela ainda fica com dúvida naquilo que você está falando. Como que funciona para você? Você consegue ser assertivo? Você é direto? Por exemplo, você vai fazer uma pergunta. Você faz uma pergunta objetiva? Ou você faz uma pergunta meio avulsa, meio solta, meio a galera não entende, daí tem que perguntar de novo. Ou então depois você sai de uma conversa e pensa, nossa, eu acho que ele me entendeu errado, porque não foi bem isso que eu falei, né? Que eu não disse exatamente aquilo que eu queria dizer, aquilo que eu estava pensando, né?
Às vezes a gente faz isso, né? Depois a gente revê diálogos e daí a gente pensa em formas diferentes de nós falarmos aquela coisa ou de nós mudarmos, de repente, o rumo da conversa para a gente mudar a forma da gente se comunicar. Então, quando eu falo, se você se comunica com clareza, se você percebe que as pessoas recebem de pronto aquilo que você quer dizer. Então, o que acontece mais no seu dia a dia? Quando você se comunica com alguém, é mais comum alguém te questionar enquanto você está falando, do tipo, alguém dizer, não entendi, ficou confuso. Claro que às vezes no dia a dia é difícil as pessoas falarem, né? Ai, não entendi, tá confuso. Mas você percebe, ou você pode ativar o teu modo observador para que quando você esteja conversando com as pessoas, você note quais palavras você está falando e observe quais perguntas ela está fazendo naquele diálogo. E aí, com isso, você consegue perceber o quanto você está sendo claro, objetivo, direto, e você consegue aí, né, se você não tem um sim ou não para comunicação, né, se você não é um bom comunicador, você consegue se desenvolver. E quando eu falo explicar temas com simplicidade, é porque o UX, ele fala com os mais diferentes níveis da empresa, desde a diretoria até, eu citei esse exemplo, a gente fala da diretoria com a pessoa super técnica, a gente fala com a pessoa que só lida com o cliente, então a gente precisa ficar o tempo todo mudando a comunicação, e isso é importante eu falar porque você não se comunica de uma única forma. Você descobre formas diferentes de se comunicar com diferentes pessoas. Porque cada pessoa tem um jeito. Não é que você vá mudar a sua personalidade para falar com uma pessoa, não. Mas é que tem aquela pessoa que você pode ser direta. Tem aquela pessoa que às vezes você precisa questionar o que ela está falando para que ela perceba e para que ela aceite você falando alguma coisa. E assim, isso tudo é muito complexo. Eu sei, mas conforme a gente vai treinando, a gente vai observando, a gente consegue desenvolver esse tipo de coisa, a gente consegue perceber que o mundo silencioso, né, o mundo do observador, ele é muito rico. Então, quando eu falo como a gente faz para desenvolver uma boa comunicação, a gente tem a leitura, né, que você vai fazer com mais frequência, enfim, porque você vai fazer o exercício de pensar para falar, e se você vai fazer o exercício de pensar para falar, ou você sabe que você tem uma dificuldade, você quer formular uma frase para falar, com que repertório você vai formular essa frase? Você vai ter que ler, né? Você tem que ter ali, pelo menos, alguma coisa na sua cabeça que te lembre como faz para você ser um bom comunicador. E vem muito do teu repertório. Então, eu sempre falo, a leitura, né? E é o exercício de você pensar para falar. No começo é complicado, é difícil, você fica tendo períodos de silêncio muito longos entre as conversas que você está tendo, mas com o tempo isso vai ficando mais natural, você vai percebendo o que funciona, o que não funciona, e isso para você e para a pessoa que você está comunicando. Aí quando eu digo como você faz para se desenvolver, clássico, gente, é muito mais simples do que a gente imagina, né? A gente fala ler, mas é complicado ler. A gente pode simplesmente começar a observar. Você observa como as pessoas falam, você observa o que elas estão fazendo enquanto elas estão falando, você observa o jeito que elas se comunicam, porque tem gente que se comunica enquanto está pensando, sabe? Tem gente que está ali desenvolvendo uma lógica, isso acontece muito com o desenvolvedor. Tem gente que está ali desenvolvendo uma lógica e já está comunicando, mas ela está pensando, mas ela está falando enquanto ela está pensando. E você percebe que esse é o jeito da pessoa. Então, quando você vai falar com ela, você sabe que ela é uma pessoa um pouquinho mais acelerada, que fala sem pensar, você vai tentar se conectar com aquilo que ela está falando enquanto ela está pensando. E durante esse processo, a gente consegue de repente, contribuir para uma lógica, por exemplo, que o desenvolvedor está construindo, só porque ele está pensando em voz alta e você teve a sensibilidade de perceber que, embora ele não esteja falando diretamente para você, ele está raciocinando ali, você consegue falar para ele, tá, mas e aqui? E daí ele vai pensando, vai desenvolvendo, vocês dois vão estressando a ideia de forma natural e acontece, sabe? E você vai perceber quando a sua habilidade de comunicação começar a ser mais desenvolvida, porque você vai conseguir ser mais assertivo, você vai conseguir dizer aquilo que precisa ser dito, né? Muitas vezes também é questão de tom, né? A forma com que você aborda as pessoas. A abordagem, a galera esquece um pouco, sabe? A gente tem que abordar as pessoas da forma correta e cada pessoa tem uma forma diferente para ser abordada. É muito complexo, é muito interpessoal, mas a comunicação a gente desenvolve observando. Você observa as pessoas, você observa como elas interagem com o mundo, você observa como elas se comunicam, e aí você consegue, tendo diferentes repertórios, né, porque você vai estar observando as diferentes formas de comunicação, você consegue aplicar isso daí para você no seu dia a dia. É tudo a repertório.
A visão sistêmica, né? A gente falou um pouco da visão sistêmica e eu falei para vocês de uma forma muito subjetiva, dizendo que nós precisamos questionar o porquê. O porquê ele está fazendo isso? Ah, mas por quê? Ah, mas por quê? Porque assim, quando a gente tem essa visão sistêmica, a gente precisa entender como as conexões acontecem durante o processo. E quando a gente fala em conexão, a gente fala da conexão da execução desse usuário aqui nesse momento, a gente fala na conexão com relação àquela empresa. Então, esse usuário faz essa funcionalidade, ele tem esse cargo por quê? Ah, porque é importante para tal setor. Ah, mas por quê? Ah, porque esse setor faz isso, é responsável por toda essa gerência, sei lá, de caminhão, de usuário, sabe? É, complicado que eu não consegui pensar em nenhum exemplo agora, mas quando a gente fala em visão sistêmica, a gente tem que lembrar que as conexões. Então, você, como um UX, como profissional da experiência do usuário, você tem que lembrar que não é aceitar o que as pessoas falam de pronto. Isso eu vou falar um pouquinho também no próximo slide. Não é você aceitar de pronto, você tem que tentar entender o porquê que ela está falando aquilo. Então, eu coloquei aqui, esse gráfico, ele é uma visão sistêmica de um CEO. Então, veja que é bem profundo, né? Um assunto bastante complexo, mas a gente consegue especificar ali, olha. Visão ampla do negócio, visão ampla da organização, relacionamento com as diversas áreas, definição de metas, elaboração de estratégias, alinhamento de pensamentos, analisar as situações de risco, avaliar e ponderar. Então, assim, está tudo dentro da visão sistêmica, de você observar como as áreas se relacionam, de você observar como aquele setor é sustentado, uma coisa que ajuda muito a gente saber como aquele setor funciona. Então, como é o cache dessa área? Vocês precisam cumprir meta? Como que funciona? E aí você sabe qual é o subjetivo por trás daquela ação do usuário. Então, é uma visão sistêmica da gente conseguir entender o todo, como que as áreas se comunicam, o que está acontecendo ali naquela execução do usuário, né? Aqui eu coloquei a visão crítica barra curiosa. Uma única resposta basta, porque assim, quando a gente está questionando o usuário ou quando a gente está fazendo alguma entrevista, os profissionais da experiência têm que entender que a gente não precisa se contentar com uma única resposta. A gente pode explorar aquela resposta do usuário. E eu falei para vocês que lá naquele exemplo que eu disse, que eu tinha 5 ou 6 perguntas prontas para minha entrevista, que o usuário foi falando, eu fui retrucando, né, explorando a resposta dele, foi uma das pesquisas mais proveitosas que eu já fiz de qualidade. Por quê? Porque eu estava ali curiosa, eu estava querendo saber o porquê que ele estava me falando aquilo, eu estava pronta para questionar, pronta para criticar aquilo que ele estava me falando. Mas criticar no sentido da gente saber contra-argumentar, da gente saber pensar no todo, entender que existe algum ponto de divergência e daí que a gente pode falar. Então, como que a gente faz o desenvolvimento dessa visão crítica? É importante que a gente consiga conversar com pessoas que têm opiniões diferentes da nossa. E quando eu falo conversar, não é porque a gente tem que convencer ela de que ela tem que pensar igual a gente, não. Eu falo da gente conseguir argumentar, a gente conseguir entender o porquê que aquela visão está diferente da nossa. Quando a gente fala em visão crítica, a gente fala muito mais em uma exploração daquilo que a pessoa está falando, né? De a gente observar quais são os argumentos, o que é que ela está falando que sustenta aquela ideia. Porque quando você começa, novamente, a observar, você começa a ter repertório para fazer os questionamentos necessários, né? Então, a gente não se contenta com uma única resposta e a gente precisa saber explorar. Então, por isso que eu coloquei como soft skill a comunicação, eu coloquei a visão sistêmica e eu coloquei a visão crítica, porque está tudo muito relacionado com o perfil de pesquisador, o perfil de observador, o perfil de pessoa que ajuda a contribuir com a experiência, né? Porque a gente começa a questionar, começa a observar. Eu queria saber se vocês já começaram a anotar algumas experiências que vocês tiveram ao longo da semana com, de repente, algum aplicativo, alguma interface de TV, alguma coisa, porque depois que você observa, não tem como desver, né? Aí, aqui, a gente vai cair para um ponto um pouquinho mais delicado. Quando você precisa estudar ou está fazendo uma migração de carreira, o que a gente faz? A gente tem que estudar loucamente, assim, pesquisar todos os assuntos daquele determinado, né? Aquele determinada área, saber de tudo o tempo todo, estudar igual um louco. O que a gente tem que fazer? O que eu coloquei que a direção é mais importante que a quantidade, porque eu percebo que
quem está migrando, e eu percebo porque eu fiz uma época de algumas mentorias gratuitas para a galera que estava migrando para o X, e eu percebi que o pessoal fica meio perdido na hora de estruturar esse estudo. Acaba não organizando corretamente os assuntos que precisam ser estudados, e aí as coisas se atropelam. Você estuda hoje um assunto que você deveria ver depois que você tivesse tal base, você não tem aquela base, aí você pega, vai estudar a ferramenta, você não sabe, né, não tem a bagagem necessária para fazer a execução dela, não tem a estrutura necessária para conseguir entender ela, aí você acha que você é problemático, porque você não está conseguindo entender a ferramenta, porque você, né, não consegue fazer essa migração, você nunca vai dar conta, quando na verdade é só a tua estratégia de estudo que está errada. Então, quando a gente quer fazer uma migração de carreira, a gente tem que ser esperto e conseguir estruturar de uma forma correta, ou pelo menos organizar os estudos de uma forma mais estruturada, para que a gente tenha uma linha de raciocínio e uma linha de evolução. Quando a gente está conhecendo algum novo assunto, a gente tem que lembrar que nós temos curvas. Então, a gente vai ter um pico de conhecimento, né? Então, a gente vai estudar um determinado assunto, a gente vai ter um auge, a gente vai ter um período de prática, então aquela linha vai ficar reta, e a gente precisa continuar estudando esse assunto, porque aquela linha reta, né, no momento que você está executando, você acaba deixando passar algumas coisas que você estudou anteriormente. Então, você pega e reinicia esse platô, né? Porque aí a gente cai num comodismo, aí você reinicia naquele assunto e aí evolui. Então, às vezes, a gente pega, aprende um assunto, pratica ele, né? Faz lá na prática ele e acha que já aprendeu, pronto, acabou. Mas não, a gente tem que evoluir, porque o nosso conhecimento, ele é assim, o nosso ciclo de aprendizado, ele é você ter um pico, você estabilizar naquele conhecimento e aí, por fim, você ficar bom ou ficar um especialista naquele assunto. Por isso que eu coloquei que direção é mais importante que a quantidade. Aqui algumas dicas para vocês, né? Escolha uma ferramenta ou um tema, leia diferentes materiais sobre o assunto, execute e erre e execute novamente. Por que coloquei executar e errar? Porque a gente tem que lembrar que nós não vamos saber executar a ferramenta de primeira. A gente vai saber, na primeira a gente vai ter dificuldade, a gente vai perceber que alguma coisa ficou estranha, a gente vai se sentir seguro, e o que nós fazemos? Executamos novamente. A gente faz, encerra, e fica nesse ciclo de estudar, de melhorar, de ampliar. Não é faz uma vez, pronto, aprendi. Não, a gente tem que estar o tempo todo evoluindo na ferramenta, sabe? E quando eu falo escolha uma ferramenta, é porque você precisa escolher um tema, um assunto, alguma forma de você se aprofundar naquela determinada área para que você consiga evoluir nela, né? E o tempo todo executando. Não adianta você saber quais são as infinitas ferramentas, né, do UX, se você nunca conseguiu praticar pelo menos uma, sabe? Então, a gente tem que lembrar que o referencial técnico, ele importa, mas muito mais do que técnico, a galera do mercado vai procurar você na prática. E eles vão explorar se você realmente tem a tua habilidade prática. Então, é importante que você consiga estruturar muito bem o seu estudo, para que você não fique rodando nos assuntos e achando que só porque você conhece mais diferentes ferramentas, você é um expert no assunto, quando, na verdade, você acabou nem aplicando ao menos uma ferramenta. E aqui eu coloquei as organizações, né? Como que você faz para se organizar nesse assunto? Porque eu, quando precisei fazer a minha migração, ela foi acontecendo porque era um assunto que eu gostava. Então, eu acabava estudando, tendo uma rotina mais contínua de estudo. Mas isso foi levantado, assim, duramente durante o meu período da mentoria que eu fiz com a galera, que a gente não tem uma disciplina de estudo. A gente não descobriu que para aprender a gente tem que sentar na cadeira, ler, se concentrar, focar, sabe? Porque não adianta a gente achar que se você não tiver um ritual de estar revisitando aquele conteúdo, de estar ali o tempo todo naquele determinado horário, disciplinando, porque a gente consegue se disciplinar, disciplinando que aquele é o teu horário de se dedicar na sua evolução de carreira. Então, eu percebi que as pessoas elas eram um pouquinho desorganizadas na hora de estabelecer esse ritual. E meio que não tem segredo, sabe, galera? A gente tem que sentar lá e fazer, é simples assim. E eu sei que agora a gente está com uma tensão, né, muito ruim, não são todos os dias que nós estamos bem, né, e a gente acaba não conseguindo mesmo se organizar, e ok, mas quando eu falo que a gente tem que ter um ritual de leitura, para a gente tentar encaixar ali no nosso dia a dia um pequeno período para que a gente consiga se atualizar. Então, eu mostrei para vocês que eu tenho o Musli, né, o mus.li, né, a extensão aqui de design no meu
computador. Então, quando eu quero dar o meu break, né, dar o meu intervalo, eu consigo dar uma extensão na minha aba, ou quando eu canso, né, porque eu não uso tanto a técnica Pomodoro. Eu usei por um tempinho de concentração, mas agora está mais livre. Então, quando eu quero dar um descanso para a cabeça, assim, ou então, estou no meu horário de trabalho, quero ver alguma coisa, né, não vou ficar aqui ociosa, eu ou ainda não estou preparada para iniciar aquela atividade, quero dar um refresh mesmo, eu consigo abrir ali a minha extensão e ver quais são os conteúdos daquela extensão. Então, eu consigo ver os artigos, eu consigo ver tela legal, eu consigo observar quais são as novidades do mercado. Isso era um pequeno período que eu fazia, né? Embora eu não tivesse focada no meu estudo específico, porque eu tinha um outro horário para fazer isso, mas a gente pode encaixar pequenas coisinhas, pequenos hábitos que já reforçam o nosso hábito de estudo. E que eu coloquei estabelecer uma meta de estudo semanal para que você consiga saber qual assunto você vai estudar e que você desenvolva ele, pelo menos naquela semana, né? Não que você precise organizar tudo por semana, mas você precisa, pelo menos, encontrar alguma forma de você se cobrar. E outro dia eu estava vendo uma palestra em que era uma filósofa, e ela falou assim, que é Lúcia, se não me engano o nome dela, a Nova Acrópole, isso, é o nome do canal. E ela falou assim, que a gente tem que lembrar que nós temos a nossa versão patrão, né? Então, nós mesmos, embora estejamos aqui nesse momento, né, participando do workshop, no momento que a gente sai daqui, a gente tem alguém que sabe o que precisa ser feito. A gente tem dentro de nós aquele eu patrão que sabe o que a gente precisa fazer para que as coisas fluam, né? Para que a gente tenha a nossa inspiração, para que a gente consiga evoluir. Então, a gente tem dentro de nós a pessoa que sabe que naquele momento que você está assistindo uma Netflix, ou que então você está assistindo ali por horas, você deveria estar estudando, e a gente sabe isso acontece o tempo todo. Então, quando a gente fala em organização, a gente fala de ter um ritual para que você não se auto-sabote, para que você não caia na tua resistência do comodismo. Então, para que você tenha pequenos hábitos que você consiga sustentar ao longo do tempo e que de pouquinho em pouquinho você vai evoluindo. E daí quando eu falei da filósofa, é porque ela dizia que nós tínhamos dentro de nós um patrão. Então, era um patrão que cobra a produtividade, que cobra que nós sejamos efetivos, que nós façamos aquilo que tem que ser feito, no sentido de que a gente saiba que se nós não fizermos aquilo que nós desejamos, nós teremos consequências, que é ter uma vida que não segue o nosso sonho, uma vida que é aquela vida média, né? Aquela vida morna, que a gente não consegue fluir no nosso plano, no nosso ideal, naquilo que a gente deseja buscar. Então, se a gente fica resistindo, não, se a gente fica cedendo a esses momentos de autossabotagem, mais lá para frente a gente vai ter uma consequência muito maior, que é não conseguir atingir o nosso resultado e seremos frustrados, né? Seja na nossa carreira, seja na nossa vida, porque isso serve para o tempo todo. Então, às vezes, a gente faz pequenas coisinhas que doem no momento que a gente está fazendo, mas a longo prazo a gente acaba tendo um resultado que compensa muito mais do que a gente ter pequenos, breves momentos de prazeres, né? Por exemplo, assistir uma Netflix todos os dias por 1 hora, a gente acaba abrindo mão desse pequeno prazer para que lá na frente a gente tenha uma recompensa muito maior. Que se nós continuamos com esse hábito de estar ali se sabotando, enfim, não estudando aquilo que nós sabemos que precisamos estudar, a longo prazo a gente não vai ter recompensa nenhuma, né? A gente só vai ficar frustrado. Então, era uma filosofia bem legal. Como vocês podem perceber, eu gostei da palestra. É aqui. E quando a gente não sabe nem por onde começar? E quando a gente não sabe qual a ferramenta a gente deve começar, quando a gente não sabe como estruturar esse conhecimento, quando a gente não sabe como faz para organizar mesmo as ordens de assuntos que nós precisamos ver, ou quando a gente não sabe nem o que nós precisamos ver, né? A gente acaba sendo tão iniciante que a gente não consegue nem saber o que a gente precisa aprender. Como que a gente faz? Trouxe aqui para vocês 3 cursos gratuitos. O que eu recomendo muito para a galera que está desejando migrar e é uma dica que funciona muito para todo mundo, é que vocês escolham uma grade de algum curso que vocês consideram que, sei lá,
que vocês querem fazer ou que então está disponibilizado, né? Nesse caso, esse curso da Udemy, o X para quem não é o X, ele é um curso que está gratuito. Então, você consegue ir lá, se inscrever, é bem tranquilo. O curso ele é super rápido, 1 hora e meia. Ele é bem organizado, assim, todas as ferramentas tem lá o essencial para você fazer uma aplicação. E a partir daquela estrutura, né, daquele conhecimento organizado, você vai aprofundar os seus estudos. Então, por que eu trouxe para vocês esses cursos aqui? É para que vocês saibam que você já tem um local que já estruturou o teu estudo e já estruturou tanto que ele disponibilizou num curso, nesse caso gratuito, né? Mas você consegue acessar, assistir às aulas e se aprofundar naqueles temas. Então, às vezes a gente diz, eu quero migrar, mas eu não sei nem por onde começar, então, né, não precisa. Mas você já tem alguém que te diz qual é uma estrutura lógica, no caso de UX. Você já tem um curso disponibilizado de forma gratuita, que embora seja breve, né, 1 hora e meia, é muito superficial para você achar que é só assistir o curso e sair aplicando, mas já é suficiente para que você consiga assistir uma aula e saber que você precisa estudar pesquisa antes de você estudar teste de usabilidade, por exemplo. E com isso já vai estar estruturado lá na tua grade curricular, você pega aquela grade e coloca como meta para tentar estudar ali uma ferramenta a cada 2 semanas, por exemplo, e daí aquela semana você fica aprofundado, imergindo, né, procurando outros youtubers que tenham vídeos sobre aquilo, ou então procurando artigos no Medium sobre aquilo, artigos acadêmicos sobre aquele assunto, ou então vocês entram no site do Nielsen Norman, Nielsen Norman Group, não lembro a abreviação, mas é Nielsen Norman, e daí você consegue entrar lá bem certinho e fazer bem certinho todo o estudo, todo o acompanhamento que tem naquela página, porque essa é um site muito conhecido de UX. Você acha tudo, simplesmente tudo de UX nesse site, Nielsen Norman. Não tem por que você ficar se batendo, tentando encontrar outra pessoa que explique tão bem quanto. Você já tem isso pronto. Então, você tenta mesclar isso com os seus vídeos, mesclar isso com os artigos, mesclar isso com algum livro, de repente, se for o seu caso, e aí você consegue aplicar e evoluir, né? Aplicar e evoluir. A gente tem que lembrar que é sempre bom aplicar. Quando a gente fala em design de produto, ali eu coloquei Udacity, né? Esse é um site, é um curso que ele está disponível. Eu comecei a fazer ele, eu ainda não terminei, e ele é um curso em parceria com o Google. Então, é um design de produto mesmo, não é um design de UX, design de produto. Ele é um pouquinho diferente do X, porque o X ele foca bastante na pesquisa, no comportamento, no emocional, né, dos usuários, no quanto aquele pesquisar está influenciando para a experiência, enfim. E o design de produto, ele foca mais no produto como um todo. Então, ele percorre todas essas áreas, desde o início, ele fala um pouquinho da pesquisa, aí ele vai evoluindo e fala até sobre métricas, é um curso muito bom. E esse curso abaixo da Product Talker, ele é sobre produto. Esse é um site que fala sobre produto, então vocês conseguem encontrar os mais variados cursos, ele vende cursos também, mas esse curso que eu coloquei ali, ele é um curso de introdução ao Discovery contínuo, né? Então, ele fala sobre como você faz para construir uma pesquisa, como você faz para pesquisar de uma forma correta. Ele tem vários materiais que referenciam a pesquisadores muito importantes. Então, ele tem, normalmente é um vídeo um pouco mais longo, mas tem vários referenciais ali sobre. Esse curso, ele é gratuito porque você faz ele por e-mail, então você vai receber vários e-mails ao longo de 7 dias, e ele trata diferentes temas e ele te direciona para outros estudos, sabe? Então, você entra nesse site, você assiste, você recebe e-mail, você entra nesse site, se cadastra, aí você recebe um e-mail por dia sobre um determinado assunto, que vai ter um vídeo e vai ter todos os materiais em relação àquele vídeo. E aí você consegue evoluir. Tem alguns exercícios também, bem legal ele. Dá para fazer, ele é bem voltado para pesquisa. Da Teresa, eu não lembro o nome dela, mas a pesquisadora é a Teresa. Ela é bem conhecida lá fora, sabe? Então, é um curso, esse curso vale ouro, na verdade, gente. Se vocês pudessem fazer eles, eu recomendo muito. Aqui existe um atalho. Como que a gente faz para diminuir a nossa curva de aprendizado? Como que
a gente faz para evoluir de uma forma mais rápida? Existe isso no mercado? E eu digo para vocês com toda a segurança que sim, existe um atalho, e o atalho para diminuir essa curva de aprendizado é a imersão. Eu coloco para vocês assim prontamente, sabe? Coloco a minha mão no fogo, meu profissionalismo aqui para dizer para vocês que a imersão, ela vai acelerar muito mais o teu processo de aprendizado. Então, se você é aquela pessoa que vê só um artigo uma vez ou outra, você vai ter você vai evoluir, mas você vai ter um tempo de evolução um pouco menor, porque você não está imerso naquele mundo, você não está vendo os conteúdos ao seu redor a respeito daquele assunto. Então, eu, quando iniciei a minha migração, eu procurei imergir total. Então, eu comecei a pesquisar conteúdos no YouTube, eu comecei a pesquisar comunidades de design que falavam sobre, eu comecei a pesquisar as mais variados temas, assim, tipo, para evoluir mesmo, sabe? Opa, acho que eu mudei aqui. Porque eu tentei colocar os mais variados assuntos sobre design para que a gente começasse a... Opa, acho que sumiu a apresentação para vocês. Vocês estão vendo? É porque eu fui mudar ali para ver se eu coloquei as comunidades. Eu acho que eu tirei do slide. Eu tirei. Porque eu tinha listado as principais comunidades de design para vocês seguirem, sabe? Eu ia falar aqui. Tá normal? Ok. Então, sim, existe, tem a imersão. E como que você faz? Eu não sei se vocês escutam podcast. Se sim, eu recomendo aqui essa lista. São 7 podcasts e todos esses podcasts, eles são em português. Quando a gente está fazendo a migração, é meio difícil encontrar material em português sobre o X. Embora você possa dar um direito aí, botão direito do mouse tradutor, nosso cérebro ele faz as conexões muito perfeitamente, você entende quase que por completo, assim, a tradução do Google, mas podcast foi meio complicado achar. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns materiais. O Movimento X eu adoro, eu adoro. Eu ouvia muito ele, agora eu dei uma estacionada nos podcasts, para vocês, confesso. Então, eu colocava podcast quando eu ia lavar uma louça, quando eu ia limpar a casa, quando eu ia arrumar o meu quarto, quando eu estava indo para o trabalho, sabe? Então, acaba que vai fazendo ali parte do meu dia a dia. E antes eu ouvia enquanto eu estava trabalhando. Mas aí, como eu mudei, né? Tipo, eu migrei, aí eu não consigo mais eu escutar podcast porque eu preciso me concentrar para ouvir. Eu gosto de conversar, assim, sabe? Quando as pessoas estão conversando no podcast, eu gosto de concordar com elas, aí eu vi no meio do trabalho, no rolo. Aí, papo de produto também é maravilhoso. Papo de X começou agora, mas é maravilhoso também. A gente tem esse. Ah, esse aqui do Luna, eu coloquei. Mas por que eu coloquei para vocês? Porque ele fala sobre migração para manager. Então, ele é um pouco mais estratégico, assim, mas ele fala sobre o produto. Então, faz muito sentido ouvir ele, porém, ele é muito técnico. Ele fala alguns termos em inglês, assim. Então, se você ouvir e ele falar alguma coisa que você não sabe, não se assuste. É porque ele é um podcast, ele tem um perfil mais técnico mesmo, por ser uma área mais ligada à gestão e tal. Ele é mais técnico, mas ok, sabe? Eu ouvi ele, eu gosto de ouvir eles conversando, mulheres de produto, porque eu não poderia deixar de passar aqui para vocês com mulheres que trabalham em UX, e aqui tem entrevistas maravilhosas da galera que executa, né, executa todos os mais variados tipos de pesquisa, e que está imerso nesse mundo de produto, é muito gostoso. E esse de baixo, ele é um pouco mais voltado para escrita, para o writing, né, para o UX Writing, que eu já expliquei para vocês, que é a escrita de UX, mas é maravilhoso também. Então, eu tô aqui. Vocês têm 7 podcasts que vocês podem ouvir, mais variados temas, né, dos mais variados momentos do dia, para que vocês consigam ter aí uma imersão, ou pelo menos estar se aprofundando um pouco mais nos temas. Aí, aqui, eu trouxe para vocês alguns links. Eu ia abrir aqui, mas eu não vou, porque a gente vai ficar assim, sem tempo. Mas, ó, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe um super Trello de UX, em que ele tem as mais variadas... Ai, gente, eu queria abrir para vocês, mas se eu abrir, eu vou passar demais. Mas, enfim, a gente tem um super Trello, em que ele traz vários assuntos. Então, esse Trello, ele é colaborativo, as pessoas colocam os principais assuntos lá, eles colocam todas as informações com relação à pesquisa, curso, ferramenta, artigo, tudo que eles acham legal, assim, de valioso, eles colocam lá, assim como na época que nós fazíamos eventos, né?
eles colocavam os eventos que aconteciam, tem os links para os grupos de WhatsApp também, então lá você consegue fazer um super network, e tem os LinkedIns da galera que trabalha na área também, para você já ir fazendo uma rede, tem os cursos, tem as principais páginas de X, enfim, tem tudo nesse Super Trello, é um super Trello mesmo, assim, de verdade. A gente tem um checklist de ferramentas, e esse é um checklist, eu vou compartilhar, porque eu não me aguento. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Estou mostrando uma aba agora para vocês aqui. Tá uma janela com várias abas. Não? Peraí. A minha janela do Chrome. Só um minutinho, galera. Vou colocar para compartilhar a tela 2. Aí eu desço vocês aqui. Só me fala se vocês estão vendo. Aham. Tá, legal, então. Isso aqui que eu tô mostrando, ele é o Trello que eu falei para vocês, então veja que ele tem todos os cursos, tem a galera colocando polêmica aqui nas discussões, tem os eventos, os grupos de... Eu vou aumentar um pouquinho aqui para vocês. Aí tem os grupos de WhatsApp aqui, todos os possíveis links, os grupos no Slack, se vocês usam Slack, aqui tem também o link. Aqui tem as vagas, os livros, as pessoas que você tem que acompanhar, se você quer fazer a imersão, alguns aplicativos, e aqui, olha, ele tinha aqui os casos de estudo, mas agora tá menor, antes tinha mais casos de estudo. Enfim, eu super Trello, vou passar para vocês depois, para vocês conseguirem acompanhar, tá? Aí eu coloquei aqui no meu slide, checklists de ferramentas. Eu acho que é esse aqui, ó. Então, se vocês conseguem ver, ele tem aqui todas as estratégias, todos os temas, todos os assuntos relacionados a uma determinada área no momento que a gente está fazendo um produto. Então, tem a pesquisa, a etapa de planejamento, exploração, e quando a gente está tentando comunicar, né, que daí é o writing que volta. Então, quando você clica aqui, você tem todas as informações com relação àquele determinado assunto, né? Aqui ele vai disponibilizar um artigo, e é bem longo, assim, mas olha, ele tem algumas coisas legais. Então, eu coloquei para vocês aqui, porque ele tem todos os assuntos, e dá para você usar para se aprofundar também. Eu coloquei essa outra guia aqui, que ele é bem conhecido, esse é o guide. Ele é muito conhecido mesmo, porque você consegue clicar aqui, ó. Clicar nesse tema. Análise heurística. O que ele disponibiliza? Ele disponibiliza para a gente link aqui do Nielsen. Ele disponibiliza link aqui também, as avaliações heurísticas de especialistas. Isso eu não coloquei, mas esse site eu conheço, vou mostrar para vocês. Aqui também mais assunto do mesmo tema. E você consegue, a partir desse site, ir para diferentes sites que falam sobre aquele assunto. Então, como já está filtrado, você não precisa ficar pesquisando, sabe? Aí eu coloquei aqui a Lisa. Gente, a Lisa é ouro, eu tenho uma paixão enorme por ela, assim, de verdade, sou muito grata pela existência dela, porque ela fez um super repositório com as mais variadas ferramentas, conteúdos de UX e design. Esse conteúdo aqui, eu sei que a galera não conhece, então eu tô mostrando para vocês com exclusividade, antes de eu disponibilizar lá com a galera do meu Instagram, porque ele tem tudo aqui, ó, por exemplo, as ferramentas de acessibilidade. Ele lista todas as ferramentas de acessibilidade, né, que ela encontrou no caso do mercado. Ok. Animação, né, eu falei lá que eu não consegui encontrar animação, disponibiliza todas as ferramentas aqui, e ela coloca ainda uma descrição de como que funciona aquele site. Então, isso é maravilhoso, maravilhoso. Aqui, olha, de realidade aumentada também tem muita coisa legal, sites aqui.
E, né, vai fluindo, enfim, olha, uma barra muito grande, uma lista muito grande que tem aqui, são todas ferramentas, e olha aqui, de inspiração. A gente falou um pouquinho sobre inspiração, mas olha a quantidade de link que ela disponibiliza só para inspiração. Então, imagina, ouro isso aqui é maravilhoso. Então, tem todos os possíveis links que você pode precisar no momento que você está fazendo uma execução, porque já está tudo filtrado, já está tudo listado, só a gente conseguir avançar. Olha, aqui tem as fontes também, enfim, tem tudo, tem tudo. E olha, é longo o material aqui, olha, tem desde os ícones, até as ilustrações, até as ferramentas de prototipação mesmo, sabe? Então, ele é bem completo, vou disponibilizar para vocês também esse link, para que vocês consigam utilizar, porque a Lisa, assim, ela é um amorzinho do meu coração. Olha, esse daqui é o link do site do produto lá, que eu falei para vocês, que é o link que vale a pena de fazer com a Tereza. Aqui tem o fotinho dela aqui embaixo. Tereza Torres, isso. É maravilhoso, eu fiz, façam também, se vocês querem se aprofundar em pesquisa, era muito boa. E tem aqui o link de priorização. Só deixa eu ver se ele vai abrir ali em cima. Abriu. Olha, esse daqui eu coloquei para vocês porque eu sei que nem sempre o UX trabalha com a priorização, né? Sei que isso não acontece com tanta frequência, mas pode acontecer de você precisar priorizar alguma coisa no momento que você está construindo o produto. E quando você está trabalhando em uma empresa que está em evolução, você precisa saber como você vai priorizar aquilo, para você saber se você está priorizando corretamente. Então, esse link aqui, ele disponibiliza todos os possíveis, eu vou dizer todos, mas o que o autor listou, e ele listou vários sobre ferramentas de priorização. Então, como que você faz, né? Então, se você precisar priorizar alguma coisa e você ficar perdido, ai meu Deus, como que eu priorizo? Você pode vir aqui nesse link, você consegue encontrar, olha, as diferentes imagens de priorização. E, caramba, isso aqui tudo gestão Costa, sabe? Então, se você for desenvolver essa habilidade, é certeza que você vai começar a se destacar. Porque aí você começa a aprender a priorização, você começa a apresentar as coisas assim, organizadinhas, por pontuação de importância, sabe? E aí as coisas começam a ser notadas. Então, tem aqui várias coisas, né? Não no sentido que você vai ser notado se você fizer isso, mas é que você é notado porque você faz uma coisa diferente, porque não é todo mundo que faz. Então, aqui tem tudo, tudo mesmo, assim, eu acho que dá para vocês terem uma boa noção de como a gente faz para priorizar. Nós falamos bem rapidinho sobre aquelas estratégias de votação e a priorização por facilidade, né? Mas existem outras infinitas formas de você priorizar uma feature, e daí, olha, ele tem até as outras fórmulas mais matemáticas para a gente fazer isso, é maravilhoso. Eu confesso para vocês que a maioria das ferramentas que ele falou aqui eu nunca me aprofundei, mas é muito bom porque a gente tem onde recorrer, né? Às vezes a gente fica desesperado à toa, e pelo menos a gente sabe que tem um site que ensina a fazer isso, né? Isso aqui para priorização. Aí, meu próximo assunto com vocês, eu vou deixar ele para depois, porque eu acho que a gente falou aqui. Tá. Quando a gente fala em fazer em ter uma ajuda na carreira, né, em querer evoluir na carreira, a gente fica se perguntando se nós precisamos de um mentor. Eu sempre falo para a galera que está começando que é importante que você tenha alguém que já está na área, que está executando, pelo menos, para que consiga te orientar na evolução da sua carreira. Então, quando a gente tem alguém que consegue nos ajudar de forma gratuita, é uma pessoa que já trabalha naquela área, imagina se você não vai aproveitar, né? Então, vou clicar aqui, esse site é o mentora.webflow.io. Esse site, ele reúne vários profissionais que se candidataram, né, se habilitaram de forma gratuita, está disponibilizando aí uma meia hora, 1 hora, 45 minutos, varia muito do profissional, para estar fazendo com vocês uma mentoria. Ali, sabe, eles fazem via Skype ou via qualquer outra ferramenta de conexão, você se conecta com eles e você consegue esclarecer qualquer dúvida sobre processo de X, qualquer dúvida sobre sua carreira, se você quiser uma dica do tipo, nossa, como que você faz aí, sabe? Eles ajudam. Eu tive algumas mentorias aqui desse site, a galera ajuda de verdade, vale muito, assim, valeu o ouro mesmo. Eu falei com alguns mentores, eu falei com uma galera falei com o design da Votorantim, falei com uma designer do Itaú,
E, caramba, será que eu vou esquecer onde o outro trabalha? Ai, não vou lembrar. Mas, assim, são várias pessoas. E olha, elas trabalham nas mais diferentes empresas. Então, eu tenho aqui a Conta Azul, que é uma. Nossa, Conta Azul bomba quando a gente fala assim, design também. Aí tem aqui no Itaú, você encontra. E outras empresas também que são menos conhecidas. Olha, aqui o Santander. Enfim, esses profissionais, eles estão disponibilizando o tempo deles para passarem para a gente alguma mentoria sobre algum tema. Então, você tem aqui eles se denominando especialistas em alguma coisa, você pode perguntar para eles qualquer assunto. Tem galera de banco, tem galera de seguradora, tem galera de produto de digital, né, de mobile, né, de aplicativo. Tem muita gente aqui. Vou mostrar para vocês como que faz, olha. Vamos pegar um Scrum. Um Scrum Master? Não, vamos pegar outra pessoa que seja o X. Aqui, ó. Um lead de X. Entrar, olha, eu entro no calendário, claro, né, que deve estar esgotado, porque na época que eu, olha, você tem aqui, eles disponibilizam, você clica e daí você marca a mentoria com a pessoa, sabe? É muito simples, é gratuito, você faz isso, claro, compareça, né, na reunião, mas você marca isso com a pessoa e você consegue se comunicar de forma gratuita com um profissional que está, às vezes, há anos no mercado, já aplicando UX há anos, e tem vários insights e várias dicas de carreira para passar para você, e você consegue aproveitar ele ali em uma meia hora, para que ele consiga dizer para você todas as possíveis dicas valiosas de UX, assim como você pode já ter algumas dúvidas de UX, e você falar daí com esses mentores, né? Não que eles devam te ajudar, mas você vai ter alguém ali com uma maior senioridade que você, pelo menos te orientando sobre carreira profissional, né? A gente sabe que mentor é muito legal. Aqui. Olha, gente, eu vou compartilhar minha tela de novo aqui, vou tirar esse compartilhamento, tá? Só um minutinho. Quero mostrar para vocês aqui. Opa, agora acho que eu estou mostrando meu slide, né? Só me fala quando carregar aí. Carregou, beleza. Então, a gente falou do Mentora, mentora.webflow, para você fazer a mentoria. E também, não menos importante, aqui é que o que eu tinha para passar para vocês hoje, galera, era mais ou menos essa visão de carreira, para que vocês consigam entender que quando a gente fala em se desenvolver para o X, a gente está falando sobre a gente buscar desenvolver as nossas habilidades pessoais mesmo, como pessoa, para a gente evoluir, e que a habilidade técnica, ela acaba virando consequência de você ter um ritual de dedicação. Então, eu sei que algumas pessoas vão migrar para a área de produto e ficam um pouco receosa, porque nunca trabalharam, seja com meio digital, ou que então estão fazendo uma migração de uma área totalmente técnica. É muito comum front querer mudar para a área de UX e fica com receio da habilidade de comunicação, né? Ai, não vou saber me comunicar com o usuário, não vou saber o que fazer. Mas eu preciso dizer para vocês que a migração, ela vai acontecer se você tiver vontade de fazer com que ela aconteça. Então, não adianta dizer para vocês quais são as habilidades que vocês têm que desenvolver se você não está disposto a fazer os exercícios para desenvolver elas. Eu falei para vocês que a observação ela é muito importante, que o escutar as pessoas é muito importante, mas que principalmente você precisa ter a vontade de estar fazendo essa migração, porque a ferramenta de UX, ela acaba sendo o menor dos problemas quando você sabe que você tem um ritual de estudo, que você está com imersão no conteúdo, que você está trabalhando em um local que permite que você aplique metodologias de UX. Então, a sua evolução, né, a sua senioridade, ela vai chegar, se você conseguir se dedicar. Então, às vezes a gente pode achar que o fato de a gente ter uma faculdade faz a gente, enfim, ser mais habilidoso para algumas coisas, mas eu digo para vocês que isso não é verdade. O que vai demandar, né, que você seja mais habilidoso que uma outra pessoa ou que você evolua na sua própria carreira é a quantidade de
dedicação que você está dispondo para aquela área da tua vida. Eu falo para vocês porque eu fiz a engenharia de software, né? Eu acabei travando a engenharia de software no terceiro período, e hoje eu não ter essa habilidade técnica da engenharia, ela não me atrapalha, porque eu acabo estudando tanto por fora que é como se eu estivesse fazendo aí um aprofundamento o tempo todo. Então, acaba que a universidade, embora ela esteja ali para nos agregar, né, para colocar a gente no nosso currículo, a gente tem que lembrar que ela não deve nos limitar. Então, não é porque você está fazendo uma faculdade, porque você está em uma universidade, que você tem que deixar de estudar e achar que você recebeu o diploma e pronto, acabou, né? Agora as coisas vão acontecer. Porque não é bem assim, as coisas podem acontecer muito antes, se você já tiver entendido que não basta você ter apenas um diploma. Você precisa estar disposto a evoluir, estar disposto a aprender, né, aos mais variados temas, mas principalmente a se dedicar, porque quando você migra para o X, você precisa querer aprender, você precisa querer buscar, enfim, eu acho que de tudo que eu podia passar para vocês, o recado é que vocês aprendem o X sim, o X não é um bicho de cabeça, ser UX designer é você querer e conseguir ajudar as pessoas no momento, ali na hora, você consegue perceber o que está pegando para ele, para o usuário, e você consegue ajudar várias pessoas mudando o pesquisar de um botão, sabe? Isso é maravilhoso. Você tem nas suas mãos o poder de transformar, ajudar vidas, você consegue estar ali executando uma coisa que você sabe que tem um propósito, que você sabe que o usuário vai te agradecer se ele tiver o teu contato, sabe? Esse nível de propósito que a gente fala para a carreira de UX. Eu acho que era isso que eu tinha para passar. Eu coloquei aqui na tela para vocês verem o link para disponibilizar para vocês o material. Eu não vou mandar por aqui, porque o chat eu acho meio ruim, vocês estão provavelmente pelo celular ou pelo computador. Então, vocês podem entrar aí, eu disponibilizo o material lá no grupo do Telegram, e daí depois vocês veem o que vocês fazem, se vocês vão querer ficar por lá ou não. A minha ideia com esse grupo é começar a fazer disponibilização de conteúdo semanal. Então, eu não me comprometo a disponibilizar todos os dias, porque eu ainda não consegui encaixar na minha rotina, mas eu pretendo pelo menos uma vez por semana jogar lá algum material, algum discurso, algum diálogo, e daí vocês podem tá entrando ali, que eu mando para vocês o link dessa apresentação, que tem todos os links mesmo para vocês acessarem esses materiais que eu mostrei aqui. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma coisa para falar? Se vocês quiserem também saber mais alguma coisa, se vocês tiverem, no momento que vocês estão executando, né, forem realmente praticar o X no momento que vocês estão executando, surgir alguma dúvida, alguma coisa, eu ajudo muita galera por direct no Instagram também. Tem meu arroba ali, que é aline.x, e vocês podem me contratar por lá também. Também tem o meu LinkedIn, você acha fácil eu lá também. Mas o LinkedIn eu não vejo muito, assim, o chat. Eu fico mais lá pelo Instagram mesmo, que daí eu acabo tendo que postar conteúdo pra galera. Aí eu tô sempre lá respondendo todo mundo. É Gulliver? É assim que fala? Se interagir a palestra inteira, não saber pronunciar teu nome é sacanagem, né? Não, a pronúncia é Gulliver. Ah, Isso. Gulliver, muito obrigada pela presença. Queria agradecer vocês que estiveram aí também junto comigo. Eu estava um pouco preocupada se eu conseguiria passar para vocês a informação, né? Porque é meu primeiro workshop, eu nunca ministrei nada assim, coordenando, dando presente, assim, todos os dias também, principalmente. Mas eu espero de verdade que vocês tenham gostado da área. O X é maravilhoso, é gostoso trabalhar, eu adoro trabalhar nessa área, sou uma apaixonada. E caso vocês precisem de alguma coisa para a carreira, vocês podem me procurar. E a gente está com vagas abertas. Eu falei ontem para vocês que a EMIL está com vagas abertas. Nós não estamos exigindo nenhum conhecimento aprofundado. Nós escrevemos lá conhecimentos básicos de X. Então, se você quiser tentar a oportunidade, vocês têm, né? É só ir lá se candidatar e preencher o formuláriozinho de pesquisa lá deles, da Keynote. Mais alguma coisa?
liberar vocês, então. Gostou, Eric? Que bom, porque o meu objetivo era que vocês curtissem, assim. Eu tentei começar lá no início, né, bem explicando o que era o X, como que acontecia, o que que era, para que a gente não fosse direto para o ferramental, porque eu particularmente acredito que o ferramental você adquire com o tempo e conforme você tem bagagem, né, a essência do X, as coisas acabam ficando mais naturais. Então eu tentei voltar mesmo bem para o início de o que é. Tentei explicar ali do produto digital, como que você faz tudo, né? Como que você inicia. Mostrei para vocês que não precisa ter medo de prototipar, porque as coisas estão prontas na internet, né? Agora vocês têm esse segredo. Eu não sabia quando eu comecei, fazia tudo na mão, fazia tudo na mão. Agora vocês têm tudo pronto ali, vocês sabem que vocês podem procurar e que não precisa ter medo de começar, né? A gente precisa, às vezes, de coragem para dar o primeiro passo e depois o resto é consequência. Obrigada, Gabriel. Que bom que você curtiu também. Fico muito feliz que vocês tenham curtido. De verdade. Hoje foi uma correria lá no trabalho. Eu achei que eu ia atrasar horrores para estar aqui. Ainda bem que eu não atrasei. É porque todo mundo teve que disponibilizar aí 1 hora do tempo, né, para ficar comigo. Deixa eu rodar o meu chat. Obrigada. Parabéns pelo workshop, pela sua didática. Deixou coisas mais fáceis de entender, fora todas as ferramentas que você apresentou. Muito boas. Ah, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, gente. Que bom que vocês curtiram. Eu tentei ser bem clara. Às vezes eu falo meio rápido quando eu tô apresentando. E ainda mais que eu tava falando sozinha, né? Daí eu acelerava e. Ai, mas fazer o quê, né? Primeira vez. Beleza, gente? Então eu vou finalizar por aqui. Muito obrigada. Vocês têm o meu contato, vocês sabem onde me procurar. Vou disponibilizar ali no Telegram o slide com todos os links. Eu vou disponibilizar o slide de hoje, tá? Só de hoje, não vou disponibilizar dos outros dias. Talvez, se vocês quiserem, eu possa disponibilizar das ilustrações também. Mas aí vocês me procuram e dizem se vocês querem. Pode ser? Beleza, gente. Muito obrigada, tá? Até a próxima. Um bom final de semana e respeitem o toque de recolher. Usem máscara, se cuidem. Boa noite, gente. Até a próxima. Muito obrigada. Boa noite, gente. Bom descanso.